Olá, bom dia! Tudo bom? Vamos aqui retomar o nosso curso de História, tá bom? Vamos falar hoje de um movimento muito importante na história ocidental, na história da humanidade como um todo. Nós vamos dar hoje o primeiro passo dentro desse tema, que é um tema sempre requisitado, é um tema importantíssimo em concursos, provas e até mesmo para quem quer ter um conhecimento mais amplo da nossa sociedade, da humanidade, tá bom? Porque para a gente entender que a gente vive numa democracia, temos que entender um pouco como essa democracia foi desenvolvida, aonde foi jogada a semente desse pensamento. Legal? Então nós vamos hoje uma introdução à primeira parte da aula sobre o iluminismo. Isso, iluminismo. Aí eu fiz um desenho aqui, uma simbologia, né, para a gente retratar que se trata de um processo. Então, para a gente falar de iluminismo, a gente tem que resgatar um pouquinho da sua origem, aonde se iniciou esse processo. E aí eu representei aqui como uma vela, né, lá no século XIV, quando começaram aquelas reformas propostas pelo Renascimento Cultural, que vai se estender até o século XVII. E aí a gente vai culminar no século XIX, né? Aqui a lâmpada elétrica, né? Simbolizando a tecnologia, né? Os avanços da sociedade, tá bom? Então vamos lá. Então, a primeira sementinha do iluminismo foi plantada lá no Renascimento Cultural. Só que o Renascimento Cultural foi um movimento muito mais abrangente, tá? Vai abraçar as artes, principalmente, a literatura, a política, a economia. Então vai ter uma série de reformas durante o Renascimento Cultural. Principalmente, uma coisa marcante que vai servir também de base para os iluministas é o início da separação entre o Estado e a Igreja. Nesse momento, começa a ter alguns questionamentos sobre a interpretação religiosa. A gente vai ter a revolução científica, que vai romper um pouco com essa explicação religiosa sobre os fenômenos naturais. Nós vemos lá o humanismo, onde vai colocar o homem no centro das coisas, diferenciando de uma teoria teocêntrica, onde Deus estava centrado. Então, lá no Renascimento, foram plantadas ou foram estabelecidas as bases para o iluminismo. Tá ok? Vamos lá. A origem do iluminismo, a gente tem que situar geograficamente em um local. E que local foi esse? Na Europa. Então, o iluminismo é um movimento propriamente europeu. Cabe ressaltar uma observação, que quando nós falamos de iluminismo, nós não estamos falando de uma única forma de pensar, um pensamento igual. Quando chegarmos ali na parte dos principais representantes, ou de alguns representantes desse movimento, eles pensavam diferente. E essa é uma característica básica, pensamento diferente, mas terão algumas coisas em comum. Vamos lá. Então, o local de origem, como eu estou falando para vocês, é na Europa. Gravem bem isso. Então, o iluminismo ele vai crescer, ele vai surgir na Europa. Nós teremos uma sementinha plantada na Inglaterra e que vai germinar muito na França. Vamos dar uma olhada aqui no quadro. Europa, Inglaterra, França. Da mesma maneira que no Renascimento nós tivemos as cidades italianas como fonte ou local de propagação das ideias renascentistas, nós temos a França como um local privilegiado, como um farol, né? Representando assim esse nome iluminismo, como um farol de propagação dessas ideias. Então a França vai ser o celeiro, o depositário dessas ideias. Nós teremos também a Alemanha. Por falar em Alemanha, um dos precursores desse movimento iluminista
vai ser um filósofo chamado Immanuel Kant. Para ele, a sociedade humana, através do uso da razão, ela ia passar de uma menoridade para um estágio adulto. Então, para Kant, vai ser extremamente importante o uso da razão. Vai ser um termo alemão que vai dar origem a esse termo iluminismo ou esclarecimento. As pessoas estão sendo esclarecidas, está saindo da escuridão, em referência, naquele momento eles usavam aquele termo que nós não usamos mais ao se referir à Idade Média, né? Que era Idade das Trevas. Então estamos entrando no esclarecimento, estamos entrando na iluminação contrária às trevas, tá bom? Por meio da razão. Para a gente entender aqui, a gente vai fazendo um movimento horário, tá? Um movimento horário aqui no mapa mental. Então nós já falamos que o local de origem é na Europa. Nós vamos ter em destaque 3 países: Inglaterra, a Alemanha e principalmente a França, como eu falei para vocês. E o tempo, nós já temos o local geográfico e agora a divisão temporal. O iluminismo, claro que é um processo, mas o século que é referente, que a gente vai embasar toda essa aula referente a esse tema, é o século XVIII. E ele vai até receber um apelido, um nome, século das luzes. Lembrando, luzes de pensamento, clareando as mentes, tá? Local, Europa, tempo, século XVIII. Então, falou de iluminismo, estamos falando principalmente do século XVIII, o século das luzes. Aqui eu botei uma pequena observação em forma de desenho, que aqui está um homenzinho, ele está saindo de um pensamento religioso que é diferente, contrário a um pensamento com uso da razão. Então nós vamos começar a abandonar simplesmente aquelas explicações religiosas e vamos começar a usar explicações científicas. Não vai caber mais uma explicação de que Deus fez o homem do pó, formou lá Adão e Eva do pó. Agora eu vou ter que buscar um meio científico para provar as coisas, por meio de experimentos, por meio da ciência. Tá? Então, isso simboliza essa lâmpada. Novamente aqui, a chave de todo conhecimento iluminista, a chave, ó, que o desenho da chave, vem do uso da razão. Não me basta mais uma explicação religiosa, uma lenda, uma superstição. Não. Eu tenho que usar a minha razão. Vamos lá. O uso dessa razão vai me trazer uma coisa fundamental e de extremo apreço para os iluministas, que é a liberdade de pensamento. Olha a asa aqui, ó. A asa simbolizando essa liberdade, a liberdade dos pássaros de voar. Então eu vou ter liberdade para o meu pensamento voar. Eu não vou ficar mais com o meu pensamento restrito a uma concepção religiosa que não atenta a todas as minhas ânsias, a todos os meus desejos, as minhas demandas. Então o meu pensamento tem que ser livre, como um pássaro no céu. Eu tenho que ter liberdade de pensar. E a minha liberdade de pensar, ela também dá ao outro a liberdade do outro pensar. Por mais que o outro também não pense da mesma maneira que eu. Eu posso discordar dele completamente. Mas eu devo aceitar a liberdade que ele tem de pensar diferente e eu tenho a minha liberdade também de pensar. Então isso é um fundamento iluminista. Liberdade de pensamento é um dos principais pilares
do iluminismo. Tudo tranquilo até aqui? Então vamos lá, vamos continuar. Talvez esse vídeo, eu estou chegando aqui a 10 minutos mais ou menos, haverá necessidade de dar um corte, tá bom? Então a gente dá um corte aqui com 10 minutos e aí a gente prossegue. Vamos lá, continuando. Uma das principais objeções dos iluministas, de um modo geral, lembrando que não era um movimento uniforme, tá? Era um movimento que mesclava vários tipos de pensadores, mas no geral, a grande maioria vai ser contrária, está aqui simbolizado, o cetro, a coroa e o trono, são contrários ao poder real, são contrários ao antigo regime. Nesse momento, no século XVIII, na Europa, a formação política dos países eram reinos absolutistas. Estava em vigor o antigo regime, com todas as suas práticas. Então eles vão ser contrários a essas práticas do antigo regime, do absolutismo, onde existe um rei, um soberano, que segundo a tradição está ali pelo um direito divino, e ele manda se sobrepondo aos demais da sociedade. Nesse momento, a burguesia já vem se tornando uma classe social muito forte, e eles querem participação política, eles querem começar a ter voz na sociedade. Então isso já vem lá de trás, vai culminando no século XVIII, que nós vamos ver mais à frente, que vai culminar na Revolução Francesa, porque essa classe burguesa já tem um poder financeiro, e agora eles também querem poder político, eles também querem participação política. Então vai ser uma contestação do poder real. Alguns vão defender o fim total das monarquias. Outros já irão defender monarquias constitucionalistas. Tá? Poder do rei limitado pelo parlamento, como já era feito na Inglaterra. Então todas essas discussões estão girando em torno desses pensamentos iluministas. Tá bom? Como eu falei para vocês, diferente do Renascimento, que foi um movimento mais amplo, o iluminismo vai ser um movimento mais literário, tá? E aí eles vão organizar logo de cara, lá no ano de 1772, um conjunto de saberes. O que hoje nós temos a internet, o que eu brinco com meus alunos, né? O professor Google, você joga lá no professor Google e o professor Google te traz a resposta. Lá no século XVIII não. Eu tinha que usar livros. E aí, dois caras vão se reunir, Denis Diderot e Jean d'Alembert. Eles vão organizar a chamada enciclopédia. O que é essa enciclopédia, professor? É um livro, são vários livros, um conjunto de saberes, onde eu vou ter lá ciências, matemáticas, biologia, eu vou ter história, filosofia, eu vou ter direito. Eles vão organizar em volumes todo, né, vamos botar entre aspas, conhecimento humano até então, pautando sempre a razão, alicerçada pela liberdade de pensamento. Tá? Isso é no ano de 1772. Vai ser proibida pela Igreja Católica. Esse aqui é o ano que ela ficou pronta, tá? Eles vão organizando isso ao longo de alguns anos. E esses textos vão ser escritos por vários filósofos, como Rousseau, Voltaire, o próprio Diderot. Então, eles vão organizar esses volumes de acordo com os saberes. A Igreja Católica não vai gostar, vai atacar, vai proibir, vai colocar essa enciclopédia no índice de livros proibidos. Então, nós estamos falando lá, século XVIII, proibição de alguns livros. Por quê? Não queriam que
a liberdade de pensamento. Não queriam que as pessoas começassem a pensar por si próprias. Alguns reis, temendo os avanços dessas ideias, eles vão parar e vão, opa, peraí, vamos ter que se mexer. Se a gente ficar parado aqui, daqui a pouco a gente cai, daqui a pouco eu perco meu trono, daqui a pouco a minha coroa cai na minha cabeça. Esses governantes, esses reis, essas rainhas, imperadores, que começaram a entender que os tempos estavam mudando e que era necessário se atualizar, vão ficar conhecidos como déspotas esclarecidos. O que é um déspota? Um déspota é um rei. Está lá, poder absoluto, ele que manda, mas esclarecido. Eu começo a permitir algumas reformas no interior do meu reino. Eu começo a ceder, dar alguma margem de liberdade para essa classe burguesa, para que ela não me derrube, para não me dar uma rasteira. Então eu vou modernizar um pouco o meu Estado. Aí nós temos alguns exemplos aqui. Frederico II da Prússia, lembrando, nesse momento não existia uma Alemanha. A Alemanha ela vai se unificar enquanto país 100 anos mais à frente, na metade do século XIX. Então a Prússia era o reino germânico, o mais poderoso. Tanto é que é na Prússia, nessa região da Prússia, é onde vai haver um grande salto industrial um pouco mais à frente. Por quê? Frederico II já tinha, tempos atrás, lançado as sementes na modernização do Estado. Catarina a Grande, rainha da Rússia, do Império Russo. Então ela notou que era necessário reformas. A Rússia ela vai se manter atrasada até o século XIX, ainda com resquícios de feudalismo. Isso vai ser muito complicado para os Romanovs, tá? Principalmente Nicolau II, que vai acabar perdendo o seu posto de imperador na Revolução Russa de 1917. Ele não se atentou ao que estava acontecendo. Catarina ela tentou fazer uma modernização. Ela ainda deu uma respirada para essa dinastia. Ela ainda deu uma segurada na onda que estava acontecendo. Aqui no que toque vai ser muito importante para nós aqui no Brasil é um cara chamado Marquês de Pombal, Sebastião de Carvalho e Melo. Ele vai ser uma espécie de primeiro-ministro do rei português Dom José I. Tá? Ele vai ter uma ascensão muito rápida, principalmente depois de um episódio que vai acontecer ali por volta ali de 1755, se eu não me engano, que vai ocorrer um grande terremoto em Lisboa. Lisboa vai ser totalmente arrasada. E aí os nobres, os fidalgos portugueses, eles desejavam que a capital fosse transferida para Coimbra. Mas o Marquês de Pombal, ele consegue convencer o rei Dom José I a reconstruir a capital, e aí ele ganha muito prestígio com o rei. O rei da carta branca, a gente costuma dizer carta branca, para poder mudar e modernizar o reino português, né? O Império Português, né? Nesse momento, Portugal ele se estendia da Europa, América, África, colônias na Ásia. Tá? Pombal ele vai ser responsável pela expulsão em 1759 dos jesuítas das colônias portuguesas. Os jesuítas em 1759 vão ser expulsos aqui do Brasil, porque Pombal ele via nessa companhia religiosa, nessa ordem religiosa, eles obedeciam mais ao Papa, que estava lá em Roma, do que ao rei português. Então ele via que os caras tinham um interesse
muito mais ligado com a igreja do que com o próprio reino português. Então, ele vai ter muito esses ideais iluministas, tá? Isso é um pouquinho mais à frente, a gente vai ter um capítulo só para tratar do Marquês de Pombal, tá bom? Quais os principais nomes desse movimento? Então aqui, uma pequena lista com 4, existiam vários outros, né? E de uma maneira assim mais abrangente, né? Um pouco mais ampliada, nós podemos falar John Locke, ele vai ser um precursor inglês. Para ele, o ser humano, o homem, ele tinha uma mente em branco, e essa mente deveria ser preenchida. E aí, através desse preenchimento, o homem ia analisar as coisas e ter um pensamento lógico. Ele vai ser o pai do empirismo inglês, tá? Por meio de experimentos. Eu vou fazer observações e eu tenho que chegar a conclusões lógicas. Um outro muito importante vai ser Voltaire. Tá? Voltaire, francês, ele vai defender muito essa questão dos déspotas esclarecidos. Ele não rompe, ele é de origem nobre, ele não rompe logo, ele não quer logo a cabeça de um rei, mas ele acha que é necessário que esse rei, que esse governante tenha parâmetros, tenha um controle, um parlamento, para controlar suas decisões. Então ele defende a ideia dos déspotas esclarecidos. Um terceiro nome aqui na nossa lista é Montesquieu. Montesquieu ele vai ser extremamente importante para o nosso sistema político aqui no Brasil. É ele que vai organizar de maneira mais fechada, bem mais coesa, a teoria dos 3 poderes, onde um governo ele deve ter o executivo, o legislativo e o judiciário. Os 3 poderes independentes e que deveriam trabalhar em teoria, em harmonia. Tá? Isso vem de Montesquieu. Ele vai defender a democracia. Tá? O povo deveria escolher seus representantes. E por fim, um dos que eu acho assim mais relevantes nesse movimento, que suas ideias vão ser extremamente importantes durante o processo de Revolução Francesa, que virá adiante, é o cara chamado Jean-Jacques Rousseau. Já ouviram falar em Renato Russo? Então, Renato Russo era um cantor falecido em 1991, líder de uma banda Legião Urbana. Então, Renato Russo, o nome dele é Renato Manfredi, se eu não me engano. Ele vai usar esse nome artístico, Renato Russo, em homenagem a Rousseau, pois quando em sua juventude ele lia muitos textos de Rousseau, tá? Rousseau, ele vai jogar as sementes do que no futuro vai ser o socialismo. Para Rousseau, as mazelas do mundo vêm da propriedade privada. Então, as pessoas que não têm acesso à terra, elas vão ficar marginalizadas, vai gerar um sofrimento, gera uma desigualdade, uns com muito, outros com pouco. Isso não vai ser desenvolvido primeiramente por Marx no século XIX, não. O pai dessas ideias é Jean-Jacques Rousseau, um suíço que vai ter a sua trajetória toda ligada à França. Seus ideais vão ser muito importantes para a Revolução Francesa. Tá? Aí eu coloquei aqui uma frase dele: o homem é corrompido pelo poder e esmagado pela violência. O poder corrompe os homens, na visão de Rousseau. Tem um velho ditado, né? Às vezes assim a gente escuta no popular: dá dinheiro para a pessoa, para tal pessoa, mas não dá poder. Aí que você vai ver a real face do ser humano, né? Tem esse ditado popular. Então Rousseau ele pensava isso. Rousseau ele achava, ele vai atacar muito a igreja, porque a igreja ela é detentora de muitas terras. Ele vai atacar muito
a monarquia. Para ele, deveria acabar e existir um governo. Ele vai dar duas opções: a democracia, um governo mais amplo, né? Governo do povo, e também ele vai falar que o governo poderia estar na mão de poucos, uma aristocracia, né? O governo na mão de poucos, tá bom? Mas não está na mão de um único sujeito soberano absoluto, tá bom? Tá, essa aqui foi a nossa introdução sobre o iluminismo, tá? Brevemente a gente vai estar postando aqui o nosso vídeo, né, com as consequências, né, e o desenrolar dessas ideias iluministas, tá? Um abraço grande, fiquem com Deus, até mais. Tchau.